Fala galera de Zascope, tudo bem com você? Val Gonçalves por aqui mais uma semana. Eu quero falar pra você hoje, eu tava atendendo uma pessoa no aconselhamento, e era uma amiga na verdade, e ela me fez a seguinte queixa. Ela falou, Val, sabe, as meninas da minha idade, as moças da minha idade, elas já estão casadas, elas já têm filhos, muitas já são até formadas na faculdade, já estão bem estabelecidas financeiramente, e eu ainda não fiz nada disso. Eu ainda não achei meu príncipe encantado, eu ainda não tenho filhos, eu ainda não me estabeleci financeiramente, eu ainda não consegui estudar, enfim, eu comecei a perceber que essa sensação que ela tinha é uma sensação comum a muitas pessoas. Você já se sentiu assim? Como se você tivesse atrasado na sua vida? De repente você já se pegou pensando, olha só o que aquele moço, aquela moça já fez ministerialmente, tendo a mesma idade que eu, e eu ainda não consegui fazer nada de valor para Deus. Ou talvez você esteja fazendo essa queixa baseada até mesmo numa promessa que você recebeu de Deus. Às vezes Deus libera palavras proféticas sobre a nossa vida, de repente você já recebeu uma, e quando Deus fala profeticamente sobre você e sobre mim, Ele está nos dando a oportunidade de enxergar um pedacinho do futuro, de saber aquilo que Ele tem para realizar com a gente. Mas muitas vezes o quebra-cabeça não vem completo. Deus fala as coisas, Deus fala o que Ele quer que você alcance, aonde Ele quer que você chegue, mas Ele não diz o tempo que será necessário para você chegar nesse lugar. E aí você acha que essas coisas que Deus falou já deveriam estar acontecendo, já deveriam estar se cumprindo, porque Ele disse, e você se vê frustrado, comparando as coisas, comparando as pessoas, comparando a sua história com a história de outra pessoa. Então eu queria falar com você hoje um pouquinho sobre os processos que Deus usa para nos amadurecer até a gente chegar naquele destino que Ele desenhou para mim e para você. Eu gosto muito da história de alguns personagens bíblicos, porque eu acho que a Bíblia mostra como seres humanos, como Davi, como João Batista, como eles eram gente como a gente. E começando por Davi, cara, você sabia que lá em 1 Samuel diz que o profeta Samuel foi ungir o próximo rei de Israel, porque Saul já não estava mais agradando a Deus. E ele chega na casa de Jessé, você já sabe toda a história, o profeta acha que são os irmãos porque são mais bonitos, têm mais cara de rei, mas no fim Deus queria aquele menino que estava no meio do campo cuidando das ovelhas do pai. E o profeta unge a vida de Davi para que ele seja capacitado para ser o futuro rei de Israel. Davi foi ungido rei com 12 anos, mas aí você vai ver que ele de fato só subiu como rei de Israel quando ele tinha 30 anos de idade. Outro personagem bíblico que eu queria compartilhar com você é João Batista. Cara, João Batista se preparou 18 anos no deserto para viver apenas 18 meses de cumprimento do seu ministério. E o próprio Jesus, ele começou a realmente fazer aquilo que ele foi chamado para fazer só depois dos 30 anos também. O que eu quero dizer pra você, irmão, irmã, que você tá me assistindo aí, que você tá desesperado, é, cara, você não tá atrasado. Você tá no meio do processo. Pra Davi poder chegar como o rei de Israel, primeiro ele teve que enfrentar urso, ele teve que enfrentar leão, ele teve que matar Golias, ele teve que tocar harpa pra um rei endemoniado, ele teve que ser perseguido, chegando quase a ser assassinado, pra então ele aprender tudo aquilo que ele precisava para exercer a função de rei, aquela função que Deus tinha dito que ele chegaria. Ele precisava passar por processos para poder chegar nesse estágio, para se tornar esse rei. João Batista, a mesma coisa, por anos ele cultivou um estilo de vida diferente da maioria dos jovens da sua época. Você acha que era legal? O cara vivia no deserto, o cara se vestia com roupas diferentes de todo mundo, o cara abriu mão de todas as regalias, dos confortos da sua casa, ele abriu mão de comer as iguarias, as delícias da sua época, tudo isso para ter um estilo de vida que formasse ele, que tornasse ele a voz do que clamava no deserto. O próprio Jesus, a gente vê em Lucas, ele com 12 anos, assentado junto aos mestres da lei e escribas, perguntando e respondendo as suas perguntas. Jesus, enquanto jovem, enquanto adolescente, se submetia, obedecia seus pais, obedecia Maria e José. Ele também teve que se abster de tudo o que era contrário à vontade de Deus, para então com 30 anos ele ser levantado e começar de fato o seu ministério. Deus sempre vai usar os processos para desenvolver a nossa vida. E sabe, isso aconteceu comigo também. Existem certas situações que a vida nos traz, que é importante que nós passemos por ela para ser desenvolvidos, para nos tornarmos tudo aquilo que Deus tem sonhado pra gente. Por exemplo, quando meu filho menor Davi nasceu, ele nasceu com uma má formação no intestino. Então, desde que nasceu até os 5 meses de idade, ele era um bebê que chorava sem parar. Ele dormia cerca de 20 minutos e já começava a gemer porque estava doendo. Só que apesar disso, eu dizia para os pediatras, para os médicos, eles falavam, mãe, isso é cólica, isso vai passar. Mas eu sabia que tinha algo de errado. A gente, quando mãe, a gente tem um instinto que não dá para explicar. A gente sabe quando tem algo fora do normal. E aí, para encurtar a
história, nós descobrimos que ele tinha essa má formação no intestino. Só que desse 0 aos 5 meses de Davi chorando todo dia, você não tem noção de como esse processo me desenvolveu. Você não tem noção de quantas orações eu fiz, do quanto a minha fé foi esticada, do quanto eu amadureci através desse sofrimento que eu passei. Foi Deus que mandou essa doença no meu filho? Não, não foi. Eu não acredito que Deus envie doenças para trabalhar o caráter de pessoas. Até porque a Bíblia diz que Deus é totalmente bom. E Jesus curava todas as pessoas que vinham até ele. Mas dentro desse quadro, desse processo que eu passei na minha vida, Deus fez com que todas as coisas se transformassem em bem. E esses 5 meses de dificuldade que eu passei, de processo que eu passei, me desenvolveram muito mais do que anos em que tudo estava na bonança. É mais ou menos como uma planta. Se você tem uma mudinha e coloca água demais nela, você rega ela mais do que o necessário, ela vai acabar morrendo, afogada nesse tanto de água que você está colocando. Por outro lado, se você não a rega, ela vai morrer também. Ou como um bolo que você põe no forno. Se você deixar tempo de menos, vai ficar cru, não vai ficar bom. Se você deixar tempo demais, vai ficar queimado, vai ficar ruim. A verdade é que só o Papai do Céu sabe exatamente o momento de tirar você do forno. Enquanto ele não te tira, aprenda a ter resiliência, aprenda a crescer e enxergar aquilo que Deus está desenvolvendo em você para que um dia você se torne de fato isso que Ele desenhou e seja reconhecido pelas pessoas. Não queime etapas, não reclame daquilo que vem sobre você. Apenas agradeça. Você vai ver que nenhuma palavra do nosso Deus pode ser frustrada. Gente, deixa eu dar uma dica pra você. Se você se interessou por esse tema, se essa é a realidade que você tá vivendo agora, se você quer entender melhor esses processos, vou te dar a dica de um livro que tem na nossa loja. Mas não é porque tem lá não que eu tô indicando, é porque realmente eu li e ele fez muita diferença na minha vida. Quem escreveu esse livro foi o pastor e fundador do Jesus Culture, você deve conhecer, é o Liebscher. Então é esse livro aqui, ó, Enraizado. Ele mostra como Deus desenvolve você por dentro primeiro, para depois te desenvolver por fora. Então, você quer o livro? Entra na loja virtual, vou deixar o link no box de informação. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de dar um joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho, porque as notificações não estão chegando para as pessoas às vezes, então não esquece de ativar aqui o sininho, tá bom? Deus abençoe vocês, um beijo no coração e não se esqueça que você é uma cópia de Jesus. Tchau!